Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento há 30 anos, no ar, um programa com 3 décadas de duração, e no Rio Grande do Sul, essa é uma margem, é um objetivo que é muito poucos programas que têm alcançado. A história mostra isso. Então, eu agradeço aos meus patrocinadores, há 25 anos estão comigo, e também aqueles que vêm aqui também, né, e sobretudo os meus convidados, que são aqueles que fazem o programa, que trazem conteúdos, como, por exemplo, o conteúdo do início deste programa nessa semana. Estou aqui com o Rogério Pons da Silva, um grande amigo, um empresário de sucesso e um cara que tem uma visão empresarial e da própria história da economia, da área empresarial, e por isso que o Rogério está aqui hoje batendo papo comigo e trazendo novidades para todos nós. Rogério, obrigado pela tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu estava com saudade de ti, porque o Rogério é um cara que a gente gosta de conversar. O Rogério sempre tem uma pitada diferente das coisas, uma visão diferente, né? E isso é importante, porque a gente precisa ter coordenadas, até para analisar as coisas. Rogério, vamos falar um pouquinho sobre uma questão aí que foi implantada no Rio Grande do Sul a partir do governo Tarso Genro, lá atrás, em 2012, que é a nota fiscal gaúcha. O que é e qual o futuro, qual é o envolvimento da nota fiscal gaúcha hoje no mundo empresarial? Então, boa tarde a todos os telespectadores. Antes de falar na nota fiscal gaúcha, eu quero fazer um merchandising aqui. Porque tem um amigo teu que se chama Edgar, dos Anjos e Marmanjos. Olha como é que está meu cabelo. O Edgar do Anjos e Marmanjos. Te mandou um abraço. É, ele que cortou meu cabelo. Corta o meu também, né? O que sobrou, né? O que sobrou ele corta. Aliás, ele quer cortar tudo, malandro, né? E eu digo para ele assim, ó, corta só os brancos. Daqui a pouco já vai ser só assim mesmo. Tá certo. Um abraço, Edgar. Um abraço, Edgar. Mas então, olha, eu já de algum tempo, tem uma coisa que estava me incomodando, esse negócio de a pessoa chegar num comércio e o pessoal do caixa, que é um funcionário da empresa privada, perguntar para o comprador se ele quer CPF na nota. Isso começou a me incomodar, sabe? E eu fui pesquisar para saber e perguntei para alguns comerciantes e eles disseram, não, isso aí é lei. Eles somos obrigados a perguntar. Não precisa, independente da vontade ou não do consumidor. Exato. Então, aí o que a gente pode ver disso aí? Olha só, o empresário não tem benefício nenhum com a nota fiscal gaúcha, a princípio. Quem tem benefício é o Estado, que montou um programa, né, e o contribuinte que aderiu. Então, pela lógica, quem tem que se manifestar na hora da compra é o comprador, que deve dizer, eu quero o meu CPF na nota. E não a empresa tem a obrigação, transfere a obrigação, que é do Estado que quer fazer os seus programas de arrecadação, tá tudo certo. Fiscalização e tal, né? Tá tudo certo. Agora, a iniciativa privada ser envolvida, sendo obrigada a fazer esse tipo de questionamento todo dia, toda hora, para a empresa, para a pessoa que está, para o consumidor. Então eu fiquei pensando, eu digo, poxa, nota fiscal gaúcha. Mas gaúcha de quando? Se os produtos vêm da China, de fora do estado, de tudo quanto é lugar. Então, por que? Aí que vem o motivo de eu estar aqui. É uma proposição para que o próximo governador, o próximo governo do estado, modifique essa lei e faça a nota fiscal 100% gaúcha, sem precisar perguntar para ninguém se quer ou não quer aderir ao programa. Simplesmente no código de barra que está ali do produto, em sendo o produto fabricado no Rio Grande do Sul, aqui por nós, de empresas gaúchas, indústrias gaúchas, que produzem aqui, que geram emprego aqui, toda aquela que a gente sabe, conhece, sejam as empresas beneficiadas. E o próprio Estado vai se beneficiar. Então, aí sim, tu vai ter um benefício verdadeiro, sem precisar perguntar nada para ninguém. A pessoa, na hora de comprar, ela tem duas opções. Vamos imaginar, o
O telespectador aqui está lá no supermercado, na gôndola, tem um produto fabricado fora do estado ou importado e tem um similar gaúcho. Tá? Ele, se optar pelo gaúcho, vai estar no código de barra. Na hora que ele passar no caixa, aquilo ali vai gerar o crédito correspondente ao prêmio que a nota fiscal gaúcha dá. E aí, então, ele se manifesta. Eu sou contribuinte da nota fiscal 100% gaúcha. Então, é levar ao governo do Estado uma proposição de valorizar a indústria do Rio Grande do Sul, o industrial, o empresário do Rio Grande do Sul. Aqui, quantos e quantos produtos que são fabricados aqui e que, na hora da compra, são tratados de maneira igual aos de fora. Aos de fora. E qual a vantagem daqui, né? Por que a gente não é mais bairrista com os nossos produtos? Porque o dinheiro vai ficar aqui. Vai ficar aqui no Estado, gerando desenvolvimento, gerando emprego, gerando o próprio ICM para o próprio Estado. Rogério, eu sempre, desde que nós nos conhecemos, lá na década de 90, eu acho, lá no meio da 90... Por aí, eu era criança nessa época. Eu também era. Eu era mais gurizinho ainda. Mas, na verdade, o Rogério sempre foi um cara de ideias. E é isso que é importante. Eu gosto de tratar com pessoas que tenham ideias. Sejam quais forem as ideias, mas as ideias do Rogério, elas sempre buscam aperfeiçoar, criar coisas ou aperfeiçoar aquelas que já existem. Com relação a isso aí, tu desse em andamento isso, apresentou para alguém do governo e tal, qual foi a receptividade onde quer que tu tenhas apresentado esse projeto? Olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que essa ideia não é minha. Essa ideia, eu tive um diálogo com um homem extremamente simples, de uma cidadezinha do interior, e eu não conhecia nada dessa cidade, e eu perguntei para ele, onde é que tu faz as compras aqui? Porque eu precisava comprar no mercado. Ele disse, eu compro ali no mercado do Boinha. Mercado do Boinha é um trocinho, uma biroscazinha pequena e tal. Por que tu não compra no supermercado grande ali? Ele disse, não, eu compro no Boinha, porque o Boinha é gaúcho, é daqui da cidade, e o dinheiro fica aqui. E aí eu fiquei olhando para aquele homem, naquela simplicidade toda, e me deu aquela aula. Ali eu digo, puxa, mas é mesmo. Porque quando o comércio se reabastece, ele sempre se reabastece de fora. Tá? Então, quem traz dinheiro novo, dinheiro fresco para a sociedade é a indústria. Porque a indústria vem de fora e traz para cá o recurso. O comércio, e não obstante que vá eventualmente comprar na própria indústria local, ele se abastece de fora. E o dinheiro vai embora. E dinheiro é trabalho acumulado. Tá? E o que gera a economia, o que movimenta a economia, movimenta a sociedade. Né? Mas agora, com relação à tua pergunta, eu vou te dizer assim que ainda não tive a oportunidade de lançar esse tipo de consulta ao eventual governo do Estado, que é uma coisa muito recente, surgiu essa ideia, eu dei uma pesquisada e realmente vi em farmácias, comércio, todo mundo tem que perguntar se a pessoa quer ou não quer o CPF na nota. Né? E a pessoa e o funcionário é obrigado a fazer isso. Então, lei, né? É lei. É lei, ele é obrigado a fazer. E o comprador é que deveria, quem aderiu ao programa é que deve se manifestar. Então é isso, Silvio, eu queria deixar essa ideia, essa proposição para que tu leve também para alguma... Não existe autoria nenhuma de minha parte. É uma ideia. É só uma ideia. É claro que tem que ver a questão jurídica, a questão da estruturação disso tudo, mas eu acho que vai ser uma grande oportunidade para o Rio Grande do Sul valorizar as indústrias gaúchas. Tá? Parabéns, Rogério. Eu acho que nós estamos vivendo em tempos assim que a gente deve valorizar aquele que está próximo de nós, né? Se aquilo que eu vou comprar vai multiplicar coisas em benefício da comunidade onde eu estou inserido, maravilhoso. Sim. Né? Então, aí tu foge daquele esquema de fazer com que tu esteja vivendo e dando recursos que vão para outros estados, para outras pessoas, para outras comunidades que não tem nada a ver conosco. Não é nada, não é nada de fobia, o cacete, porque as pessoas podem pensar isso. Não.
Isso aí é uma questão da valorização do ambiente empresarial da comunidade onde é que tu vive. E tem mais um detalhe que nós sofremos aqui no Brasil, agora até já não é tanto, mas sofríamos muito aquela síndrome do produto importado é melhor do que o fabricado Está aqui. mudando, já está mudando um pouco, Está né? mudando, está mudando. Até Mas, pela qualidade dos nossos produtos. sim, claro, mas antes era importado, já era bom, porque era importado. É importado. Podia ser pior, mas estava sendo importado. É importado, o dia que vem, não interessa. Então, hoje, não importa a geografia, não importa de onde que é, existe fábricas aqui no Rio Grande do Sul com extrema capacidade técnica de produzir e competir em igualdade de condições. Agora, nós aqui temos que valorizar o que é nosso. Perfeito. Rogério, para encerrar assim, o Rogério atua aqui na região metropolitana de Porto Alegre há muitos anos, né? Como é que tu está vendo assim a economia, as coisas vão ser deixadas agora para o próximo governo? Que, na verdade, nós estamos no final de um governo que certamente não tem nada que fazer além do que já fez, né? E aí um outro que entrar, e torcemos que entre um novo governo, poderá sim aí reestruturar a economia, tratar de colocar as coisas nos seus lugares, aquelas que não estão. E como é que tu está vendo assim, esse final de ano? Olha, Silvio, eu vejo assim com bastante preocupação, porque o que me parece é que nós temos um ano, o próximo ano, com um novo governo, seja ele de qual for, será um ano bastante difícil para todos, porque os recursos estão muito escassos e a economia brasileira vem patinando e sofrendo percalços terríveis com relação à forma como a política acaba influenciando no ambiente de negócios. Tá? Então, eu vejo com muita preocupação, inclusive eu escrevi um artigo recentemente. No OSUL, né? Podemos dizer, no OSUL. No OSUL, tá? Onde eu comento que no estádio Beira-Rio, ali, Beira-Rio, o antigo, existia um local ali chamado Coreia. E era um apelido jocoso por conta de que a Coreia, na década de 60, era um dos piores países do mundo para se viver. O próprio Banco Mundial dizia que não tinha saída. Sem matéria-prima e sem educação, vocês não vão a lugar nenhum. Pois a Coreia, o país Coreia, teve a humildade de buscar fora do país, eu não vou nem dizer onde foi. Para não criar confusão. Para não criar. Foi buscar professores de pedagogia e construiu uma sociedade com uma educação robusta e honesta, verdadeira. E olha onde é que chegou a Coreia hoje com o seu IDH. Sabe onde é que está o IDH da Coreia? Terceiro, quarto lugar por aí. Não, ele é o 20º no mundo. No mundo. Ele está do lado da Suíça, está na frente da França. E o Brasil, que era o que está... Não, está no 89. Quase 100, né? Então, hoje, nós estamos na Coreia do Beira-Rio antigo. Então, lá no Beira-Rio, se quisesse recriar, teria que botar Brasil. Botar Brasil. Não Coreia. Aqui no Brasil. Ali assistindo o jogo em pé. De pé. Então, assim, o Brasil perdeu décadas com essa briga, discutindo esquerda, direita, quem é que tem razão, e o país foi ficando para trás, nós fomos perdendo espaço, e agora, para recuperar, tem muito trabalho. 30 anos. Sim. Rogério, muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, eu quero dizer para vocês, telespectadores, aqueles que nos assistem em várias plataformas, né, que eu convidei o Rogério, acho que já convenci-o, né, de que ele precisa estar aqui nesse espaço para trazer assuntos desta natureza, assuntos importantes, muitos deles bastante conflituosos, né, trazem muito motivo para preocupação e também para reflexão. Mas a reflexão que se faz sobre isso é que disso aí que vai sair a luz, né, Rogério? Vai sair uma coisa boa. Então, parabéns pelas ideias que tu tem desenvolvido aí e até uma próxima oportunidade. Então, está convidado a participar mais do nosso programa. Muito obrigado pelo convite, eu fico sempre honrado. Para mim é uma alegria estar aqui, porque eu adoro jornalismo, né? Eu sei mas eu tenho lá ainda a minha atividade, eu não sou aposentado também, viu? Eu trabalho ainda, e eu tenho a minha atividade industrial no Distrito Industrial de Cachoeirinha, mas eu, sempre que possível, vou estar presente aqui
prestigiando o teu Eu sempre digo o seguinte, né, Rogério? Eu tenho mais de 50 anos de jornalismo. Lá atrás, na década de 70, quando eu comecei o jornalismo, eu fiz exatamente isso que tu está fazendo agora. Eu cheguei e disse assim, olha, eu quero comentar sobre economia. E aí tinha os comentaristas de economia, naquele Sim. tempo estavam começando, né? E eram jornalistas. E eu estava no curso de jornalismo. Aí eu disse, olha, eu vou fazer economia, curso de economia, porque eu quero, quando for falar sobre economia, ter a base para isso. Claro. Aí fiz o curso de economia, fiz mestrado em economia, tudo em função de quê? De ter o conteúdo como tu tens, como empresário, para transmitir isso. Então o Rogério, ele passa esse conteúdo porque ele tem esse lado, ele tem um cacuete de jornalista e tem o conteúdo de empresário. Não, tu sabe que, só para encerrar, Claro. há muito tempo, claro, no colégio, a gente ficava na aula e a professora falando lá uma matéria, e aí a gente via uma pergunta na cabeça de, vou perguntar, mas eu estou com vergonha, não vou perguntar isso. E não perguntava. Aí vinha um colega do lado e perguntava, aí a professora dizia, parabéns pela pergunta. Então, aí depois eu comecei a aprender que a gente, para deixar de ser burro, tem que perguntar. Parabéns, então. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. E até a próxima, Rogério. Até a próxima. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Economia e Desenvolvimento. Hoje estou aqui, substituindo o nosso querido apresentador e amigo Silvio Lopes e estou com uma presença aqui especial no estúdio do Economia e Desenvolvimento. Ele, Carlos Biderman, ele que é empresário, é gremista roxo esse Carlos Biderman. A gente vai conversar um pouco hoje sobre economia e sobre as questões que permeiam aí a nossa sociedade, o nosso dia a dia. Biderman, obrigado pela sua presença, está conversando hoje aqui comigo. Muito obrigado, Otávio. É um prazer estar conversando contigo aqui, não te conhecia, muito prazer te conhecer aí e sucesso aí nas tuas funções aí, cara. Parabéns. Beleza. Biderman, vamos falar aí sobre a economia do Brasil. A gente sabe que nos últimos dias, nas últimas semanas, a quantidade de empresas que vem anunciando pedidos de recuperação judicial, um quebra-quebra na economia brasileira. Vou dar nome aos bois aqui, Casas Bahia, que está aí nas redes sociais, dezenas de bilhões de reais pedido de recuperação judicial. Biderman, o que não está sendo feito na política econômica por esse governo que devia estar sendo feita para poder evitar essa situação da nossa economia? Em primeiro lugar, Tavison, eu sempre gosto de dizer que o primeiro responsável por qualquer falência, recuperação judicial, dificuldade, é a própria empresa, tá? Não quero aliviar em nada Sim. a barra do nosso empresariado? Não digo desse nosso desgoverno que está por aí, mas eu diria que o primeiro responsável é a própria empresa, porque ela tem que se antecipar aos fatos e vamos dizer assim, se preparar para situações de dificuldade. Sempre lembro de uma empresa, muitos anos atrás, que teve um balanço muito ruim, e no seu relatório de administração ela disse que o resultado ruim não era pelos planos econômicos da época, ou seja lá o que for, mas sim vamos dizer assim, pela falta da administração, pelo erro da administração de não prever esses fatos e não tomar os rumos corretos. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A culpa primária é sempre da empresa. Não se terceiriza a culpa, né? Aliás, tinha um quadro, um empresário que eu via uns anos atrás que dizia, a terceirização da culpa está desterceirizada, tá certo? Porque não se terceiriza a culpa. Mas, obviamente, que os fundamentos da economia brasileira têm levado a uma situação muito complexa, eu tenho acompanhado nas empresas que eu atuo, a inadimplência tem avançado muito. Isso tem duas razões básicas, ou seja, primeiro, eu acho que as bets têm tido vamos dizer assim, um efeito muito relevante nesse processo. As famílias e as pessoas estão esperançosas de ganhar, vamos dizer assim, uma loteria, que seja, entre aspas, que seria um prêmio de bet, e gastando o que podem e o que não podem. E não é essa propaganda do governo agora que vai mudar o comportamento das pessoas, longe disso. Mas, enfim, as famílias estão endividadas em relação a isso e deixam de pagar suas contas para jogar, para tentar ganhar um pouquinho a mais e poder, vamos dizer assim, resolver o seu problema, que na verdade só aumenta mais. Então esse é o primeiro fator que tem levado as empresas, o varejo de maneira geral, os bancos é um problema. O segundo ponto é um excesso de oferta de crédito.
por fintechs, empresas, enfim, das mais variadas, que estão oferecendo crédito em cima do consignado 2, 3, 4, 5 vezes o valor que seria o limite aceitável. Então, muitas vezes as coisas se acumulam, ou seja, o excesso de tomada de crédito via consignado e, vamos dizer assim, até tomando crédito para jogar, Sim. isso tem levado, enfim, como tem as estatísticas aí, quase 80% das famílias brasileiras têm dívidas, né? Então, obviamente que as empresas sofrem, e aí o cara, na hora de pagar, faz o sorteio e paga aquele que faz uma pressão maior para receber, né? Aquele que está apertando mais. Então, o varejo sofre muito com isso. Então, a questão da seletividade na concessão do crédito é cada vez mais importante. E, obviamente, que a taxa de juros que está no Brasil, e as taxas são extremamente elevadas, comparados com qualquer lugar do mundo e comparados especialmente com o que já havia. Então, quem toma crédito no Brasil está pagando um juro extremamente alto. Então, tudo isso são fatores, certamente existem outros que eu não tô trazendo, Sim. mas esses são fatores que levam, enfim, as empresas a ter uma situação muito difícil na linha do crédito, especialmente aquelas empresas que estão endividadas, né? Se tu dá crédito com recursos próprios, é uma coisa, se tu toma recursos de terceiros para dar crédito, tem que pagar a conta e Sim. não recebe. Então, acontece o que aconteceu com o Casas Bahia, e certamente essa não é a primeira nem a única que vai sofrer, muitas outras provavelmente virão aí. Então, acho que esse efeito tá bem claro, né, Robson? Tivemos até outros exemplos, né? 2023, 2022, também questão das Americanas, toda aquela função. Mas a gente percebe também que tem parte da mudança do hábito do consumidor, né, Biderman? Não sei se tu concorda comigo. Por exemplo, o varejo online, que acaba tirando, né, a questão do foco da compra presencial, e pelas facilidades, e também pelos valores que conseguem ser concebidos pelo varejo online. E aí tem as questões das empresas internacionais também, né? Muitas empresas chinesas que acabam... Os Shopee da vida. As Shopees da vida, as Shines da vida, né? Esse varejo online que não tem como... E aí o varejo físico do Brasil, as lojas físicas do Brasil não tem como competir com essas vantagens. É verdade, mas pelo que eu tenho visto nas empresas, o efeito do online ainda é muito pequeno, sabe? Ele não é tão relevante como aqueles 3 outros fatores que eu já levantei. Mas, evidentemente, você poderia botar como um quarto fator essa questão da compra diretamente online. As empresas varejistas têm essa oferta, e as empresas varejistas que entraram nesse mercado, como a própria Isso é Público, como a própria Magazine Luiza, que criou um marketplace importante para o segmento brasileiro, tentou competir com o Mercado Livre e outras, e a Amazon, mas não conseguiu, né? Não conseguiu competitividade. Então, elas conseguem atingir o seu público com a venda online, mas numa dimensão muito pequena ainda comparado com o seu volume de vendas de uma maneira mais ampla, né? Agora, essas empresas, sem dúvida, o Mercado Livre, a própria Amazon e os varejos, vamos dizer assim, no exterior, como o Shopee e outras, têm conseguido avançar no mercado brasileiro de uma forma muito efetiva, né? Então, isso tem efeito no mercado. Agora, as empresas têm que se preparar para isso e têm que estar alinhadas na sua estratégia para competir com esses caras, né? Eu acho, e aí me chamam de ingênuo, que a ação do varejo brasileiro, vamos dizer assim, criando ou forçando criar aquele famoso imposto das blusinhas, um erro estratégico grave. Ou seja, o consumidor sempre é o rei do processo, né? E acabou que agora está em vias aí de se cancelar esse imposto, porque ele, no fim, ele não favorece o varejo, ele prejudica o consumidor, prejudica a sociedade. E isso é muito ruim para o país como um todo, né? Assim, todo aumento de imposto é ruim. Ainda mais quando eu via, vamos dizer assim, as pessoas do varejo brasileiro lá, batendo na porta do governo federal, do legislativo brasileiro, pedindo, enfim, a criação de um imposto, aquilo me fez muito mal. Sim. E a gente está num momento muito sensível também, né, do ano, né, porque assim, a gente está no período eleitoral, as eleições agora no mês de outubro, e aí tudo ganha um tamanho maior, às vezes, do que deveria, né? Às vezes para mais, às vezes para menos também. E aí terão debates na televisão aí dos candidatos a cargos de presidência, governo do estado, senadores, enfim. Mas, no teu olhar, Biderman, qual é o cenário ideal de uma política econômica para os próximos 4 anos que tu, em tese, vê como necessária para que o ambiente seja mais propício e mais calmo, pelo menos mais calmo para o empreendedor? Isso vai levar tempo, mesmo que os processos, as decisões sejam tomadas na direção correta, vai levar muito tempo. Mas é óbvio, né? A gente fala isso há 30, 40 anos, né? Ou seja, redução do gasto público, redução do endividamento público, só isso
para reduzir a taxa de juros e, a partir daí, criar um novo ambiente vamos dizer assim, de otimismo, de confiança na economia. A economia trabalha muito em cima vamos dizer assim, de expectativa, de confiança. Se, vamos dizer assim, o próximo governo, seja lá quem for, a gente sabe quem tem mais propensão a fazer e quem não tem propensão a fazer. Começar a cortar custo, começar a cortar gasto, reduzir o déficit e começar a inverter a curva, já a sociedade começa a perceber uma mudança de ares e passa, enfim, a ter mais confiança e as coisas começam a melhorar. Agora, depende muito, aí sim, depende muito da ação governamental para reduzir gastos, reduzir despesas, reduzir benefícios, reduzir subsídios e tá a reforma tributária, né? Eu acho que esse é um tema crítico, né, que vai entrar, já começou de uma certa forma experimental em 26, mas com um efeito muito pequeno, e a gente ainda não tem a exata dimensão das consequências da reforma tributária. Eu sempre disse, desde o começo dessas discussões, que eles buscavam primeiro simplificação, mas nunca se falou em carga tributária. Exato. Então eu acho que no primeiro momento não haverá simplificação, pelo contrário, haverá muito mais complexidade. Está todo mundo ainda tateando, eu tenho participado de conversas com as empresas sobre isso, todo mundo tateando sobre o que vai acontecer, consultoria para cá e para lá, não se tem claro isso. E um segundo ponto, aumento de complexidade e aumento de carga tributária. Isso é inequívoco que vai aumentar a carga tributária. Então, com isso, a gente já sabe o resultado, né? Toda vez que aumenta a carga tributária, nem sempre a arrecadação aumenta. Muitas vezes acontece que o nível de contribuição chegou num ponto tal que o aumento de carga tributária acaba redundando em redução de arrecadação. Exato. E aí entra a questão de novo da inadimplência, né? Exatamente. Dos impostos. É um círculo vicioso, né? Exatamente. Uma linha muito tênue de equilíbrio, né? E espero que a gente consiga entrar num círculo virtuoso e não no círculo vicioso que nós estamos hoje. Exatamente, perfeito. Carlos Bidermann, ele que é empresário, é gremista, é parceiro aqui do Economia e Desenvolvimento, presente nessa entrevista hoje conosco aqui no estúdio. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Tá convidado. Muito bom falar contigo. Muito bem, obrigado. então. Vamos para a próxima entrevista do Economia e Desenvolvimento agora. Muito bem, Economia e Desenvolvimento recebe aqui o nosso parceiro de muitos anos. Eu sempre digo, né, que os D'Agostinho são os principais responsáveis por termos esse programa já há 30 anos no ar. Não só pela competência deles, né, mas sobretudo pelo conteúdo que eles passam aqui e a forma como eles passam, porque eu sei que tem muita gente de vocês aí que aproveitam esses conteúdos que eles trazem aqui. Você que tem uma empresa, quer ter uma empresa, é um pequeno empresário, é um grande empresário, e tem no conhecimento deles, no esclarecimento que eles trazem aqui, a possibilidade de dar um rumo para a sua empresa e tal, e tratar as coisas de maneira muito mais profissional. Meu amigo Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo. Prazer é meu, Silvio Lopes. Fica muito legal de azul, cara. Isso aí é um azul meio cinza, mas é azul, né, cara? O azul fica muito bonito no teu corpo. Fico bem com qualquer cor, né? A vermelha eu não te vi botar ainda aí, né, cara? É que usou vermelho, sim. É que a cor vermelha, assim, para roupas mais formais, assim, é um pouco mais extravagante, né? Mas eu ando muito de vermelho, principalmente com a camiseta do glorioso Esporte Clube Internacional. Quando tu vai ali na frente da minha casa, ali tem um campinho de futebol, tu vai lá ver e tu vai de vermelho. Não, é o templo sagrado do futebol. Você só fica louco da vida que tem um campo de futebol na frente da minha casa. Mas, Giovanni, vamos falar sério o seguinte, nós temos dado espaço aqui para essa questão que vai se acelerar muito a partir de 1º de janeiro do ano que vem, logo ali, que é a reforma tributária. E tem várias questões aí, mas para quem está nos assistindo, empresário, micro, pequeno, grande empresário, aquele que quer ser empresário, como é que se está tratando isso, como é que se deve tratar isso a partir da virada do ano, em termos de um planejamento fiscal adequado? Então, agora, no último dia do mês de julho, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, né, ele editou uma resolução, é a resolução número 14. Eu imprimi a resolução, está aqui comigo, e essa resolução estabeleceu algo que eu reputo um tanto quanto inusitado. O que essa resolução dispôs? Ela dispôs sobre a proposta do percentual do IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O que acontece? A alíquota, tanto da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, quanto do IBS, ela tem que partir do Congresso Nacional, né? Que é o órgão legislador. Que é o órgão legislador, e não poderia deixar de ser assim num Estado democrático de direito, certo? Mas
tomamos conhecimento, existem rumores sobre essa situação, de que a alíquota da CBS, por exemplo, que começa efetivamente a vigorar em 2027, né? Porque a partir de 2027, empresário, sai de cena o PIS e a COFINS e entra em cena em substituição ao PIS e a COFINS a CBS. Tá? E nós não temos ainda a alíquota aprovada pelo Congresso Nacional. A reforma tributária, lá na Lei Complementar número 227, estabeleceu que, em princípio, a reforma tributária, né, os tributos terão uma neutralidade, sob o ponto de vista aí da carga tributária, que o TCU faria um trabalho técnico, né, e, com base nessa proposta do TCU, seria encaminhado para o Congresso Nacional, então homologar, enfim, criar a lei instituidora da alíquota. Mas, pelos rumores que eu havia comentado antes, a definição da alíquota, a edição da lei instituidora da alíquota só vai acontecer depois das eleições. E aí, vão me desculpar, mas isso não é justo com o povo brasileiro. Porque nós teremos eleições agora em outubro, perfeito? Então nós teremos uma nova legislatura a partir do ano que vem, e os congressistas que estarão terminando o mandato é quem vão definir a alíquota depois da eleição, né? Eu acho que teria que ser antes da eleição, até para que o povo, né, até para que o cidadão saiba como é que foi a votação desse deputado, desse senador, no Congresso Nacional, no que toca um importante tema, que é a alíquota dos impostos decorrentes da reforma tributária. Então nós teremos isso depois, infelizmente, mas é inusitado porque o comitê gestor do IBS propôs um percentual, e esse percentual consta positivado nessa resolução número 14. Lá no meio desse material, como o comitê ele é do IBS, não da CBS, ele não falou categoricamente sobre a CBS, que é o que importa agora, porque começa a vigorar já no ano que vem. Mas lá, durante o trabalho, estabeleceu-se uma alíquota geral de 27,91% e a alíquota do IBS de 18,7% nessa proposta. Então, como serão dois tributos, né? A CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, que vai para a Seguridade Social, de competência da União, e o IBS, que vai substituir o ISS-QN e o ICMS, vai para os estados e municípios. Né? Então, nós teremos, lá no fim da reforma tributária, derradeiramente, dois tributos em substituição a esses tantos que tem outro. Né? No que toca aos tributos sobre consumo, porque os demais continuam vigorando, digamos, continuam existindo. Né? Então, pelo critério da exclusão, se nós teremos, em tese, uma alíquota geral IBS mais CBS de 27,91%, que é altíssimo, né? Até na comparação com os IVAs de outros países. É um dos mais altos da história. Né? Exatamente. E considerando que a alíquota projetada para o IBS é de 18,7%, o que sobra para o CBS? 9,21%. Então, é importante que os empresários, com base nesse material, tendo em vista que não existe legislação e que o tempo está passando, já estamos na segunda metade do ano, se projetem, já façam as análises para 2027, tendo por base, me parece que não vai fugir muito disso, porque os congressistas vão votar depois da eleição, e já tem um material do comitê gestor, né, indicando uma provável alíquota da CBS para 9,21%. Então, nesse cenário, me parece que é de bom alvitre que os empresários já se programem para que façam as análises, para que o ano que vem, então, todos eles terão, né, a alíquota de 9,21% da CBS, independentemente da forma de tributação da empresa, né? Se lucro real, se lucro presumido, porque independentemente da forma de tributação do imposto de renda, a CBS ela vai ser o mesmo regime de tributação, né? Então, em princípio, sobre o valor das vendas, né? Vai incidir os 9,21%. Ele não é cumulativo, né? Sobre os valores das compras de pessoas jurídicas, né? Da atividade operacional vai dar direito de crédito, também desses 9,21%. E ele é um imposto por fora, né?
O que se imagina com o decorrer do tempo, né? É que o imposto por fora vai ser o seguinte: o comerciante vai dar o preço do seu produto mais os impostos. Então, o sujeito vai ter um imposto de 10, vamos imaginar que determinado produto seja 10, na hora de pagar vai ser mais. E esse plus vai ser o IVA, né? A CBS e o IBS, né? Então, o empresário, é muito importante conversarem com os consultores, com os contadores também é muito importante participarem desse processo. Existem contratos lá na frente, muitas empresas têm contratos lá na frente, não é? Então é muito possível que quem for comprar bens ou serviços a partir do ano que vem vai ter que ter uma nova precificação disso aí. Beleza, eu acho muito esclarecedora essa tua posição, né, que vai certamente ser muito bem proveitosa para quem está nos assistindo, quem até está começando a linha empresarial, né, que é esse mercado empresarial, ou quem já é empresário, seja pequeno, médio, grande, porque realmente isso aí vai ser para todos, né? Giovanni, obrigado pela tua presença aqui e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, estamos aqui com Wesley Lacerda, empresário aí, como é que é? Recanto Maestro. Eu deixei só para ele falar, porque Recanto Maestro, ele é apaixonado É uma por boa, Recanto é Maestro. uma boa. É uma maravilha e tal. De Recanto Maestro é um empresário globalista, né? Eu também não sei se tem um globalista ou global, né? Global. O Wesley é um camarada que teve recentemente na China, nós já falamos sobre isso e tal. Mas, Wesley, nós, evidentemente que a questão sempre, ela acaba sendo na política. Tem muita gente que não gosta de política, mas é a política que determina nossas questões. É a política que nos dá possibilidade de ter mais empresas, mais empregos, mais produtos, se desenvolver e tal, é através da política, não existe outro instrumento. Então é importante que você tenha conhecimento, se informe sobre política, ideologias políticas, aquelas que nos levam para o desenvolvimento, garantem liberdade, segurança, educação, etc. e tal, e aquela que não, que quer exatamente fazer com que isso não seja fator importante para a sociedade, porque eles querem dominar a sociedade. Wesley, eleições de 2026. Há uma suspeita aí de que tivemos lá atrás, né, fraudes nas eleições. Aí o Trump agora nos Estados Unidos também já parece que se provou lá que a eleição que ele perdeu lá atrás por Biden foi uma eleição fraudada e tal. Como é que tu vê essa questão internacional e as eleições brasileiras? Porque as eleições anteriores, lá que Bolsonaro perdeu, também estão sob suspeita. Meu querido Silvio, sempre uma pergunta queima-roupa, às vezes dura. Complicado, mas para quem sabe responder, né? Mas vamos lá, né? Então, risco de intervenção internacional, eu não tenho receio nenhum. Zero. Né? O que pode acontecer de modo internacional é gerar uma dúvida no nosso eleitor em termos de posição global. A minha posição vai gerar abertura globalmente ou vai gerar ressentimento globalmente? O Lula, quando ganhou do Bolsonaro, acusou o Bolsonaro de ter apequenado o Brasil, que o Brasil era um anão diplomático. Só que na visão dele, ele brigou com os Estados Unidos, brigou com a Europa, brigou com a Itália, brigou com a Israel, brigou com o Japão, o brigou Canadá. Todo mundo brigou com o Canadá, brigou com todo mundo, mas se associou fortemente com a China, com a Nicarágua, com a Venezuela, né, com a Colômbia. Né? Então, ou seja, uma visão não orientada à realidade de mercado, não orientada à realidade da economia, não à realidade do interesse brasileiro, mas do interesse ideológico de ter um grupo de comando no poder. E a tradição do Brasil de estar alinhado com as grandes potências. É isso, né, cara? O Brasil sempre foi um diplomata neutro, escutado porque tinha posições coerentes. Hoje o Brasil é uma piada mundial. Literalmente. É um pária mundial. É um pária mundial. Tu vai na Europa, o Lula é chacota. Tu vai nos Estados Unidos, o Lula é chacota. Tu vai nos países do Oriente Médio, o Lula é chacota. Ou seja, o nosso sistema diplomático virou chacota. Aliás, ele que se alinhou com essa coisa, porque o que o Lula está fazendo, as declarações dele, só servem para chacota mesmo. Dado simples. No mandato dele foram 62 agressões públicas do governo contra o presidente Trump, nominalmente. Agora até a dentadura do Trump ele está aí sendo mais de 40 pessoais do Lula. Aí depois não acha estranho que tenha tarifaço. Acha estranho uma indisponibilidade, uma indisposição. Acha estranho. Briga, late, mas é uma estratégia que a esquerda tem.
gera um inimigo comum externo para tentar unificar nossas forças contra um grande inimigo, então, nós aqui contra eles lá. Né? Então, ou seja, uma visão de anão diplomática. Mas o ponto que eu queria tratar, tendo essa passagem de que internacionalmente não acredito que venha a ter alguma espécie de intervenção no Brasil, porque a principal fonte de intervenção no Brasil seria econômica. Tá? E quem fazia isso era o USAID americano, com dinheiro do governo e com dinheiro de investidores privados americanos. O que pode ver, Wesley, desculpe te interromper, o que pode haver, eu acho, assim, tipo de intervenção seria uma intervenção através das instituições internacionais, tipo ONU, OEA e tal, essas instituições que o Brasil é signatário, né? Que tem, de certa maneira, padrões, estruturas em que os países membros se comprometem a fazer. Por exemplo, transparência eleitoral, que essa é a grande questão. A ONU tem preocupação com as transparências eleitorais nos países associados. De repente, através dessas organizações, quando se fala em intervenção, não é o cara chegar e botar tanque aqui, não. É uma intervenção indireta através dos meios diplomáticos. Mas vou dizer o seguinte, Silvio, já não aconteceu. Sim, porque sim. houve uma manipulação na eleição de 2022 e todas essas instituições estavam presentes. Ou seja, elas não fizeram coisa nenhuma, ao contrário, certificaram. Para mim, o grande problema, a grande intervenção eleitoral que nós vamos ter é dentro de casa. Nós estamos vendo um ministro, Alexandre de Moraes, querendo arrumar modos de passar por cima do TSE e levar as discussões que lhe interessam para dentro do STF. Então, a nossa esquerda já aprendeu a reclamar no STF e o STF se arvorar por cima da competência dos outros. Para mim, este é o maior risco. O maior risco de intervenção é interno. Institucional do grupo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. São esses caras que vão intervir na nossa eleição. Pega um TSE que o presidente é o Nunes Marques e o vice, o Mendonça, o André Mendonça, aí eles vão dizer o seguinte, não, está viesado para a direita, não podemos deixar, e vão intervir para equalizar as forças. Quando foi o contrário, não era desequalizar, era defesa da democracia, defesa do Estado de Direito. Para um lado vale tudo, para o outro lado nada. Exato. Então, cara, assim, a gente está vendo a perseguição continuada das pessoas, das informações. Continuada. Durante todo o governo e vai ficar exacerbada na eleição. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, para mim, o grande risco de intervenção ele é interno. Qual é que é a minha discussão? E que eu tenho dúvidas, sérias dúvidas. Se o Nunes Marques vai ter força para barrar e dizer esse terreno é meu, quem decide sou eu. E ele que decida com a consciência dele. Porque eu não tenho dúvidas. Já tem até um mecanismo montado, onde os partidos vão direto no STF e eles fazem... pena que eu não me recordo agora o nome. Tem o nome do mecanismo onde o STF intervém sobre o STE, o Superior Tribunal Eleitoral. É lá que vai estar o problema. A nossa atenção é para não deixar que esse grupo de interesseiros jurídicos intervenha nas decisões do Superior Tribunal Eleitoral. Tenho dúvidas, realmente tenho dúvidas, porque, na minha visão, Cássio Nunes Marques tem o rabo preso. Esse é o problema. Tá? Junto com os 3 bandidos, desculpa, podem vir me prender, aqui eu vou preso, vou ter minhas contas bloqueadas, são bandidos que tomaram contas da instituição Superior Tribunal Federal, os 3, Dias Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes, todos sob comando do Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes é o joguete que suja as mãos em nome da mente do Gilmar que articula por trás. Mente mais pervertida. É o cara mais poderoso do Brasil. É o cara mais poderoso do Brasil. É verdade, e com mente mais perversa. Isso aqui é o negócio. A gente lamenta, porque, na verdade, assim, um país, né, nós sabemos através da história, ele cresce, se consolida e se solidifica através da importância e do respeito às instituições. Hoje, eu pergunto, qual é a instituição brasileira hoje que merece o nosso respeito? Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Forças Armadas, quer dizer, não tem nenhuma das principais instituições que hoje pode ser, esta é respeitável. Eles tomaram conta de todas. Exatamente. E fizeram o quê? Se apropriaram dessas instituições exatamente para se manter no poder. Cara, assim, são muitos anos de aparelhamento. De um aparelhamento. Né?
O governo Bolsonaro mexeu em cima, mas não conseguiu mexer dentro. Em 4 anos, tu não muda a dinâmica interna das instituições. É uma cultura E arraigada. aí você pega, desde 2002 até agora, nós tivemos 6 anos não consecutivos, não foram consecutivos, 6 anos de uma posição de direita ou mais conservadora, contra 18 anos, agora mais 4, de problema, de uma posição que aparelha o Estado em função de um interesse ideológico. Então, assim, em um mandato, 2 mandatos, não consegue mudar o interior das instituições. Tá? Então, por mais que eu mude a cabeça em cima, tem uma resistência interna da instituição. Então, assim, eu hoje não tenho receio da intervenção. Muda a cabeça, mas o internacional. corpo não acompanha. O corpo não acompanha na mesma velocidade, precisa de várias gerações. É. Precisa sair aquelas pessoas, precisa entrar novas pessoas. Isso é tempo. É. Isso é tempo. É. Né? Então, a gente vai viver ainda, independente de quem for o presidente. Independente de quem for o presidente. Se não for o atual, para mudar esse quadro todo demora muito Mas tempo. mesmo que mude, Vai nós demorar temos muito uma tempo. inércia. O Brasil é um Titanic. Quem conhece um pouquinho de engenharia naval, um navio, tu desliga o motor, ele tem uma inércia de movimento que não para. Tu desliga o Vários motor, quilômetros ele ele vai. segue no peso. Já não tem mais aquilo que inércia. empurra e a inércia segue andando. Tu bota o motor contra para reverter, que é a mudança de governo, e segue lutando contra a inércia, porque é muito peso num sentido Ela é ao muito contrário. poderosa, é É verdade. muito pesada, muito poderosa. Então, o problema para mim todo é a intervenção interna. Nós estamos de novo no risco. Então tá. Wesley, obrigado pela tua presença uma vez mais, tá? Obrigado, meu E querido. até o próximo encontro. Vamos adiante. Esse é o cara, meu. Quanto tempo? Bom, um espaço muito aguardado no programa é Conversando sobre Contabilidade. Esse espaço que é ocupado pelo contador Salésio D'Agostinho, um cara que conhece tudo na área de contabilidade, empresarial e tal. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui, né? Encerrando o programa dessa semana contigo aí, ó. A Marciana Viegas, de Luanda, em Angola. Mas te ver uma coisa, né? Hoje as comunicações estão mundiais, né? E o WhatsApp ajuda WhatsApp muito, também né? a gente multiplica isso aí. Então, ela disse, professor D'Agostinho, participo do programa de WhatsApp Os Contabilistas de Angola. Olha só que legal, né? Tenho assistido alguns vídeos seus e aprendido muito. Eu também. São todos muito bons. Parabéns. O senhor poderia gravar um vídeo explicando a teoria das partidas dobradas? Tenho aprendido que ativo aumenta com débito e diminui com crédito, que passivo e patrimônio líquido aumentam com crédito e diminuem com débito, que receita aumenta com crédito e despesa aumenta com débito. Afinal, diz ela, a Marciana Viegas de Luanda, Angola, qual é o conceito de débito e de crédito? O senhor poderia me explicar? E aí? Pois então. Marciana, tu sabes que o que tu relatas é um fato, tá? E isso relatado são as consequências geradas pelo débito e pelo crédito. É isso? Ora, tu sabes muito bem que quando tu debitas algo no ativo, aumenta o seu valor. Quando credita algo no ativo, diminui o valor. No passivo e no patrimônio líquido, quando tu creditas, aumenta o valor. Quando tu debitas, diminui o valor. Em receita, quando tu credita, aumenta o valor. E em despesa, quando tu debita, aumenta o valor. Tu vê que tu não disseste aqui, como realmente não poderia ser dito, debitar receita. Tá? Por quê? Porque receita não se debita. A mesma coisa em despesa. Tu não dissesse, quando credita despesa diminui valor. Também não. Por quê? Porque tu não podes creditar uma conta de despesa. Então, tu não podes debitar uma conta de receita e tu não podes creditar uma conta tu não podes debitar uma conta de receita, assim como tu não podes creditar uma conta de despesa, tá? O que tu disseste são as consequências
do débito e do crédito. Ora, por que isso? Porque tu tens que entender que quando se elabora um patrimônio, tu identificas, né, as coisas que tu tens e como tu conseguisse essas coisas. Entende? Então, o que é que tu tens? Tu tens ativo e tu tens despesas. A consequência, como tu conseguiste as coisas que tu tens? É no passivo ou em receita, não é isso? Então, aí tu questiona, e os conceitos disso? Os conceitos, eles são criados de acordo com a constatação da sua execução. Por que um débito aumenta quando tu realiza no seu ativo? Por que um débito diminui quando tu realiza no passivo? Por que débito aumenta quando tu realiza em despesa? E por que crédito aumenta quando tu realiza em receita? Por uma questão lógica. O patrimônio é formado pelas coisas que tu tem e como tu conseguiu. O termo débito, ele é usado para identificar as coisas que tu tens. O termo débito é para identificar as coisas que tu adquirisse, entende? Que tudo aquilo que é teu, tu identifica pelo débito. Débito é um termo usado para identificar o que eu tenho, né? O que eu adquiri, o que me pertence. Ora, se tu tens ativo, então o ativo é uma conta devedora, porque débitos são as coisas que tu tens. Despesa são contas devedoras, porque débito, despesa são coisas que tu tens. Então, eu tenho ativo, eu tenho despesa. Como eu consegui o ativo e as despesas? Através do crédito. O crédito responde como eu consegui essas coisas. Então, eu consegui através do passivo ou através da receita. Então, quando tu fores fazer uma escrituração, o que é escriturar? É transformar o ato do gestor em informações patrimoniais ou informações contábeis. É por isso que se diz, se tu estuda contabilidade, tu está estudando patrimônio. Como é que se cria o patrimônio? Registrando o que tu tens, como tu conseguiu. O que tu tens? Débito. Débito identifica o que eu tenho. Então, quando tu colocares débito, tu estás dizendo, eu tenho. Então, assim, eu tenho o quê? Dinheiro, débito de dinheiro. Eu tenho o quê? Mercadorias, débito de mercadorias. Eu tenho o quê? Contas pagas. Então, débito, contas pagas, ok? Eu tenho o quê? Sei lá, uma conta de energia elétrica. Débito, conta de energia elétrica. Então, porque débitos são coisas que eu tenho. Como eu consegui aquilo que eu tenho? Aí é representado pelo crédito. A origem daquilo que eu tenho ou é um passivo ou é uma receita. Entende? Ora, eu tenho dinheiro. Por quê? Pedi emprestado para o banco. Então, o débito é o dinheiro e o crédito é o banco que eu pedi emprestado. Eu tenho um título a receber. Por quê? Porque vendi mercadoria. Então, o débito é o título a receber e o crédito é a venda da mercadoria. Você está me entendendo? Então, quando eu disse para ti que tu não poderias creditar uma conta de despesa, porque crédito é a origem de coisas, ok? Como despesa, a diferença entre ativo e despesa é que no ativo gera fluxo de caixa, tudo aquilo que tu tens, que é o débito, está classificado em ativo porque tu podes transformar aquilo que tu tens em dinheiro. Se tu podes transformar aquilo que tu tens em dinheiro, se tu podes gerar fluxo de caixa com aquilo que tu tens, então essas contas, esses ativos, esses bens, serão considerados como ativo. O que é ativo? Tudo aquilo que tu tens e que tu podes transformar em dinheiro. E o que é despesa? Tudo aquilo que tu tens que tu não pode transformar em dinheiro. Então, se tu não podes transformar em dinheiro aquilo que tu tens, tu estás diante de uma despesa. Ora, despesa, como tu não podes transformar em dinheiro, não tem fluxo de caixa, por consequência, tu não podes ter origem através dessas despesas. Ou seja, tu não pode gerar outras coisas através delas. É por isso que tu não podes
creditá-las. Da mesma maneira, é a receita. Qual é a diferença entre receita e passivo? Passivo são créditos que te geram obrigações, enquanto que receita são créditos que não te geram obrigações. Se não te gera obrigações, como é que tu vais debitar uma receita, já que tu não podes poder devolver esse crédito? Então, tu não podes, entende? Enquanto que nas obrigações no passivo, tu reduz o teu passivo pagando a tua obrigação, devolvendo aquele crédito. É por isso que tu não podes debitar uma receita, porque receita não te gera obrigações, não gerando obrigações, tu não podes devolver a origem. Enquanto que, da mesma maneira, despesa tu não podes creditar, porque crédito é a origem de coisa. Como despesa não gera fluxo de caixa, tu não pode transformar aquela despesa em outras coisas. É por isso que tu não podes creditar. Tu está me entendendo? Então, este é o crédito e este é o débito e esses são os conceitos. Débito, identifica as coisas que tu tens, as coisas que tu adquiriu, ok? Enquanto que crédito responde como tu adquiriu as coisas que tu tens. É por isso que o fornecedor é uma conta credora, porque através do fornecedor tu adquiriu coisas. É por isso que capital é uma conta credora, porque através do capital tu adquiriu coisas. A mesma coisa acontece com receita, porque através da receita tu adquiriu coisas e débito é as coisas que tu tens. Eu tenho mercadoria, eu tenho imóveis, eu tenho tudo aquilo que pode gerar fluxo de caixa ou não. Muito bem explicado. Eu tenho certeza que a Marciana Vegas, de Luanda, Angola, ficou satisfeita com a explicação, porque foi muito claro. Obrigado, professor. Estamos à disposição e continue mandando as perguntas que estamos aqui para responder na medida do possível. Conversando sobre contabilidade. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui essa semana. Uma bela semana para todos vocês. Voltamos em seguida.